Eu tenho certeza que vocês já devem ter perguntado por que vocês sofrem e por que as pessoas sofrem. Na nossa exposição doutrinária de hoje, eu abordarei o tema do sofrimento. Por que sofremos? Uma definição aqui de sofrimento, eu posso dizer, o que é o sofrimento, né? É o padecimento de uma dor física, emocional ou psicológica, ou seja, é uma experiência aversiva e a emoção negativa correspondente. Essa definição aí é uma definição de dicionário, né? Dicionário normal. Então, vou tecer aqui alguns comentários, né? Então, o sofrimento físico proveniente de doenças, principalmente, né? Doenças que são predominantemente físicas, doenças que costumam ser pouco graves, né? Ou passageiras, elas solucionam, resolvem-se por medicamentos, pela medicina humana, né? E o tratamento é basicamente feito pela medicina, pelas medicações que a gente toma, né? No entanto, temos as doenças espirituais, né? Essas doenças são provocadas por lesões no perispírito. Muitas vezes trazemos essas doenças resultantes de faltas cometidas no passado, faltas graves, que ficam manchadas no nosso perispírito. As doenças espirituais são provocadas por lesões no perispírito, que acabam sendo exteriorizadas na forma de doença do corpo físico, né? Então, a doença espiritual também ela somatiza, né? Vai para o corpo, né? E ocasiona esse sentimento de dor, né? Principalmente, né? Temos uma definição de sofrimento, nas religiões mais antigas até, anteriores até ao Espiritismo, codificado por Allan Kardec, como, por exemplo, as religiões orientais, né? O budismo, por exemplo, o que fala aqui o budismo sobre os sofrimentos, né? Segundo o budismo, o sofrimento é uma sensação de angústia e peso que permeia a existência e que está relacionado aos apegos e às fixações. E é o pensamento dessa doutrina. Entenda-se esse apego, por exemplo, uma dedicação extrema aos bens materiais. A gente sabe que o budismo, ele, não vou dizer abomina, mas ele faz com que os seus seguidores possam abandonar o materialismo, né, que é o que mais, segundo eles, é o que mais proporciona sofrimento. E entenda-se essas fixações também, por exemplo, como os desejos do corpo físico, né, as ilusões das paixões mundanas, como o desejo de poder, a cobiça, a luxúria. Então, tudo isso aí se relaciona com o sofrimento, né? Nos faz sofrer. Tem uma frase do Dalai Lama que diz aqui, eu trouxe aqui para a nossa reflexão, que diz o seguinte: o sofrimento faz parte da vida e nos faz crescer e evoluir. Então, nós vamos observar ao longo dessa exposição que a doutrina espírita vai também por esse caminho, né? Que o sofrimento nos leva ao progresso, ao crescimento, à evolução. O sofrimento está intrinsecamente relacionado ao processo de evolução do espírito, enquanto prevalecer a natureza animal sobre a natureza espiritual do ser. Bom, meus irmãos, nós sabemos que todos somos criados simples e ignorantes, né? E estamos atualmente no nosso planeta de provas e expiações, aguardando a transição, né, para um planeta de regeneração. Mas imagina, senhores, nos planetas primitivos, né, em que nós já passamos, né, o quanto estava exacerbado aquela natureza animal, né, os instintos, né? E não quer dizer que nós já abandonamos essa natureza animal, ainda está muito arraigado em nós isso. Possamos ver nos dias atuais que a gente ainda tem muito ainda de natureza animal dentro de nós mesmos, né?
vemos coisas horripilantes acontecendo, né? Eu muito me assustei com aquela última notícia de que um pai atirou um filho de uma ponte lá em São Gabriel, uma criança de 5 anos, né? Então são coisas horripilantes que a gente vê aí nos noticiários, no dia a dia, né? E a gente vê que a persistência do espírito em manter os prazeres carnais e os desejos incontidos também, e os vícios, potencializa o sofrimento, aumenta o sofrimento, né? Esses vícios. Aliado à nossa natureza animal ainda presente. Existe uma obra espírita centenária, né? Mais que centenária, faz 118 anos que essa obra foi lançada em 1908. O título da obra é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Foi uma obra escrita por um grande espírita, né? O Leon Denis, né? Por sugestão do nosso presidente aí. E eu usei também essa obra para que auxiliasse a minha exposição. Nessa obra, ele defende a ideia de que a dor é uma parte inescapável da evolução espiritual. Então, tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando até agora, né? Que a dor proporciona a evolução espiritual, o progresso, né? Então, essa obra ela aborda questões filosóficas fundamentais, buscando entender a natureza da existência humana, o propósito da vida e o sofrimento que acompanha. O problema do ser, nessa obra, se refere à questão da origem e da essência do ser humano. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Né? E explorando a relação entre a matéria e o espírito. Então, vocês vejam bem, lá há mais de 100 anos, Leon Denis, ele estava inspirado quando escreveu essa obra também. Ele narra toda essa situação da origem da nossa essência, de quem somos, né? E a relação entre a matéria e o espírito. Então, tem vários casos daquela época já de manifestações espíritas, né? De mediunidade, né? Com comprovações científicas, né? Então, é muito importante. Também ele fala do problema do destino nessa obra. Quanto ao problema do destino, Leon Denis ressalta que o destino não é fatalista, mas sim resultado de escolhas pessoais. Não é uma fatalidade, né? Então, o destino, segundo a visão espírita, depende do que nós escolhemos para nós. Então, nós plantamos, nós semeamos, né? Mas depois vem a colheita, que muitas vezes não é aquela colheita que a gente achava que seria boa, que a gente espera. Plantamos o mal, a colheita não pode ser boa, né? Então, o destino não é fatalista, não existe uma programação sobre como será o nosso destino. Quanto ao problema da dor, que é o que diz respeito aqui à nossa exposição, é tratado como uma consequência inevitável do processo evolutivo, sendo a dor uma forma de aprendizado e purificação espiritual. Rapidamente, sobre Leon Denis, né? Quem foi Leon Denis? É um médium francês, pesquisador e pensador espírita, né? Ele nasceu em Fougères, na França, em 1846, e faleceu em Tours, em 1927. Foi até uma boa parte do século XX, ele faleceu já no século XX, né? São distritos parece que Tours era distrito de Fougères, na França, né? Ele foi um continuador lógico da obra de Kardec. Enfrentou ataques à doutrina espírita, que estava muito recente ainda naquela época, né? Foi presidente de honra da União Espírita Francesa, foi membro da Federação Espírita Internacional e diretor de um grupo espírita experimental. Acredito que esse grupo espírita, ao qual ele foi diretor, deve ter sido um dos primeiros grupos espíritas existentes no mundo, né? Rapidamente sobre Leon Denis, ainda sobre Leon Denis, falando sobre a pessoa do Leon Denis, ele se originou de uma família muito pobre, muito carente, teve muitos problemas financeiros, a família dele, passou por muitas necessidades. Mas com apenas 18 anos, Leon Denis dedicou-se ao estudo aprofundado do tríplice aspecto da doutrina espírita. Ele já dominava o tríplice aspecto, que é o científico, filosófico e religioso.
notadamente a parte filosófica, né? Percebe-se na obra dele, ao ler, que ele faz muitas citações a filósofos, né? Ampliou o conhecimento do aspecto filosófico, como eu já falei, da obra de Allan Kardec, trazendo assim uma grande contribuição para a doutrina espírita. Aos 32 anos, ele teve o contato, né? Houve a manifestação do seu guia espiritual, chamado Jerônimo de Praga, né? E já no final da vida, já não tanto no final, mas já bem avançado, aos 64 anos, teve problema de visão. Esse foi o nosso querido irmão Leon Denis, o qual eu me baseei para falar parte aqui da nossa exposição. Considerado o apóstolo do Espiritismo, consideraram ele apóstolo do Espiritismo, né? Leon Denis forneceu toda a sustentação necessária a fim de que a doutrina espírita se firmasse de forma ampla e irrestrita após a desencarnação de Allan Kardec. Então ele deu aquela sustentação que era necessária na época ao prosseguimento da doutrina espírita. Como eu já havia falado, o Espiritismo era recente ainda, né? E essa obra foi escrita no momento em que o Espiritismo estava plenamente sendo discutido na sociedade, por opositores, né? A doutrina espírita era contestada por grupos religiosos e por materialistas científicos, notadamente os católicos na época, né? Eu tirei dele aqui, transcrevi uma frase da obra dele, dessa obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Eu tirei essa sobre a dor, né? Apenas uma frase, ele disse muita coisa aqui, ó. Fundamentalmente, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Veja bem a forma como ele trata. Pô, a dor é uma coisa que nos causa aversão, que nos causa desespero, né? Mas observe bem o enfoque do problema da dor, né? Como é que ele fala a dor. E nós vamos ver o porquê, né? Que isso é uma coisa tão ruim para nós, que nos causa sofrimento, mas a abordagem aqui é que a dor nos causa equilíbrio e educação. Tirei um trecho sobre o sofrimento, especificamente, que é o assunto da nossa exposição aqui, o sofrimento. O sofrimento, muitas vezes, não é mais do que a repercussão das violações da ordem externa cometida. Mas, sendo partilha de todos, deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição de progresso. Todos os seres têm, por sua vez, de passar por ele, pelo sofrimento, né? Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-la. Então, veja bem, o sofrimento tido aqui como uma repercussão de violações. Claro, os maus praticados, né, são violações da ordem eterna. Todos passam por ele, né, porque é uma necessidade de ordem geral para que possamos evoluir, como já vimos, né, nos desenvolver, condição de progresso, e, no entanto, é preciso compreendê-lo. A ação benéfica do sofrimento, ela pressupõe, primeiro, a compreensão, e, posteriormente, uma vez compreendendo o porquê sofremos, aí vem a aceitação, temos que aceitá-lo. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, sob o título Bem-aventurados os aflitos, nós temos aqui o número 12, que fala sobre o sofrimento. Diz o seguinte: deveis vos considerar felizes por sofrer, porque as vossas dores nesse mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente sob a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Um outro trecho que eu tirei aqui, na nossa obra, transcrevi aqui, é principalmente, revelação pela dor, né? É principalmente perante o sofrimento que se mostra a necessidade, a eficácia de uma crença robusta, poderosamente assente, ao mesmo tempo na razão, no sentimento e nos fatos, e que explique o enigma da vida, o problema da dor. Percebe-se aqui, quando o Leon Denis fala, que ele já dá uma ideia sobre de uma crença robusta assentada na razão. Então, que crença é essa? O Espiritismo codificado por Allan Kardec.
Para todos aqueles cuja vida é limitada pelos estreitos horizontes do materialismo, o problema da dor é insolúvel. Não há esperança para aquele que sofre. Realmente, aquele irmão, aquela pessoa que não tem oportunidade, como nós tivemos aqui o privilégio, essa oportunidade de chegarmos na doutrina espírita, adotarmos a doutrina espírita, né, e sermos seguidores da doutrina espírita, realmente é muito difícil. Aqui me reporta a palestra da nossa irmã Neisa, né, que aqueles que não procuram as perguntas importantes no espiritualismo, é mais difícil de suportar a dor, o sofrimento, as doenças, né, irmã? Me lembrei da vossa palestra aí, fazendo aqui um gancho, né? Melhor do que qualquer outra doutrina filosófica ou religiosa, a doutrina espírita revela-nos o grande papel do sofrimento e ensina-nos a aceitá-lo. As religiões cristãs, principalmente, compreenderam o papel grandioso do sofrimento, mas exageram, desnaturam-lhe o sentido. Aqui percebe-se uma certa comparação com as religiões, embora o espiritismo não critique nenhuma religião, nessa época aqui, como havia aquela contenda, né, aquela oposição ao espiritismo, havia, Leon Denis, na sua obra aqui, ele citou que havia um certo exagero com respeito ao sofrimento, sendo que o sofrimento é uma oportunidade de progresso, né, a nossa compreensão. Então, realmente, eu me lembro, a minha família tradicionalmente católica, lá de cima, lá de Fortaleza, lá eu tive que seguir todos os passos aí, batismo, crisma, e eu me lembro que a Paixão de Cristo era uma coisa terrível, né, na Semana Santa, que por acaso nós estamos nos aproximando também agora. Então era algo que o jejum já era na quinta-feira, não podia comer carne vermelha, e eu me lembro também, tempos depois, já de um filme chamado A Paixão de Cristo, se não me engano foi com o Mel Gibson, era o protagonista aí, não sei se ele era o Jesus, eu nem assisti porque as pessoas saíam chorando do cinema, né? Do sofrimento que Jesus passou, e aquilo foi retratado em uma exibição cinematográfica aí. Então realmente não quer dizer que as religiões elas têm um sentido de sofrimento muito maior. Deus sofreu na cruz para que nós possamos nos salvar, uma vez aceitando ele, né? Os evangélicos falam, não querendo criticar, mas é um enfoque assim, diferente daquele enfoque da nossa doutrina. Então, os materialistas ateus, agnósticos e outros que não buscam a espiritualidade para descobrir as respostas no momento da dor, sofrem seus efeitos com maior intensidade. Como eu já havia falado ali, as pessoas que estão nos estreitos horizontes, afastados do espiritualismo, né, têm um sofrimento muito maior. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no mesmo capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no número 7, nós temos o seguinte ainda, sobre sofrimento. Diz aqui, os sofrimentos devido a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, quer dizer, sofrimentos são causas passadas e atuais, são muitas vezes a consequência de falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez os outros sofrer. Então aqui cabe lembrar a lei de ação e reação, né? Daria uma outra exposição bem longa. Aquilo que nós fizemos os outros sofrer, o sofrimento que proporcionamos a outros em outras vidas, ele nos será cobrado nas nossas existências seguintes, né? O mal que ocasionamos. Agora tem um outro aspecto ainda do sofrimento, que eu vou citar aqui, que diz respeito muito a nós que vivemos em um planeta de provas e expiações, né? E são os sofrimentos de natureza kármica. Os sofrimentos de natureza kármica, eles podem apresentar-se sob dois aspectos, as provas e as expiações. As provas e as expiações se configuram como mecanismos evolutivos moduladores da lei de causa e efeito. Olha aí, a lei de causa e efeito. Claramente consubstanciadas no planejamento reencarnatório de cada espírito.
E aí a questão 258, no Livro dos Espíritos, fala também sobre esse assunto, dizendo o seguinte: a questão 258 do Livro dos Espíritos nos diz que no intervalo entre uma e outra encarnação, o espírito escolhe o gênero de provas porque há de passar na vida terrena, na próxima encarnação. As provas são dificuldades ou oportunidades de adquirir experiências que não estão relacionadas com erros cometidos no passado. Eu sempre tinha dúvida, quando eu fiz o estudo da doutrina, no grupo que eu frequentava, o Francisco Xavier, ali no bairro Petrópolis, eu sempre confundia causa com expiação. Uma hora era causa, outra hora era expiação. Mas agora a gente consegue entender bem uma certa diferença, né? Que as provas, como o nome já diz, né? Elas são aquela oportunidade que tu vai ser testado naquilo que será que tu melhorou? Será que eu consegui me melhorar? Então, elas podem ser situações desafiadoras, escolhidas pelo próprio Espírito. Eu lembro que nós escolhemos as nossas provas e expiações lá no departamento reencarnatório, antes da gente vir, a gente escolhe as nossas provas e expiações. Eu quero passar por essa prova, eu quero reencarnar dessa forma, com essa dificuldade, com essa dor, com esse sofrimento, né? Então, são situações desafiadoras que nós escolhemos. Também os benfeitores espirituais, eles vão nos testar para avaliar se nós melhoramos. Então, a prova ela serve para isso, né? Também é um sofrimento que diz respeito a uma avaliação, temos que ser avaliados, né? É um teste que avalia o estado de assimilação dos espíritos. A prova indica uma inferioridade do espírito a ser avaliada. Por exemplo, o espírito reencarnado será testado eventualmente em ambiente de drogadição, por exemplo, para ser verificado se ainda persiste o vício adquirido em outras reencarnações. A bebida alcoólica, a drogadição, aquela sexualidade exacerbada, aquelas coisas, tudo será provado. Muitas vezes nós pedimos para que fôssemos submetidos a essa prova, ou os espíritos, benfeitores espirituais, nos auxiliaram nisso, para que nós possamos ser testados. As provas, mais uma vez, citando aqui o Evangelho, de novo, no mesmo capítulo 5, né, número 26, item 26, diz aqui: as provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para o obrigar a procurar os meios de vencer as dificuldades. E muitas vezes nós vemos pessoas assim, falando de forma de materialismo, assim, catadores de lixo, pessoas de origem muito pobre, né? Uma situação muito difícil, que muitas vezes aquela pessoa consegue, pela própria inteligência dela, se virar nos 30, como se diz, né? E conseguir superar essa situação, fazer até uma faculdade e conseguir formar e conseguir superar. Muito bom quando essa pessoa consegue, após isso, usar isso aí para o bem do próximo, que uma vez que ele saiu de uma situação difícil, né? E muitas vezes nós temos pessoas que saem dessa situação e ainda persistem. Aí vem o quê? Vem o egoísmo, né? Vem o materialismo, que é mais forte nessa hora. Então, tem vários exemplos de pessoas que estavam nessa situação e passam a ter uma situação melhor, né? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência. Eu já falei isso aqui. A pessoa que sai de uma situação penosa, né? E ela é testada para que obrigar a procurar meios de vencer essa dificuldade. Agora, as expiações. As expiações são resultados de faltas que foram cometidas pelo espírito em existências anteriores à atual. É o castigo imposto pelo erro praticado. É o sofrer o que fez o outro sofrer. Então a gente nota que as expiações elas são mais prolongadas e mais dolorosas do que as provas. Refere-se ao processo de uma culpa para que o espírito possa avançar moralmente por meio de uma experiência equivalente a que infligiu a outra no passado. Da obra Plenitude, de Joana de Ângeles, essa obra foi uma das que eu usei também como referência para a minha exposição aqui, diz o seguinte: nas expiações, o espírito vê-se colocado prisioneiro das más ações cometidas no passado, pelo uso indevido do livre-arbítrio. Realmente, plantamos
Podemos plantar, mas não sabemos o que vamos colher. E muitas vezes não nos agradamos daquilo que vamos colher, na colheita, né? Ainda Joana de Ângelo fala em sua obra Plenitude o seguinte: é nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam pouco a pouco das suas imperfeições. As provas da vida adiantam quando bem suportadas, como expiações. Elas apagam as faltas e purificam. É aquela ideia de que as faltas, né, que cometemos, que vai nos proporcionar aí uma melhoria em busca da plenitude, né? E a plenitude, segundo ela fala, é o estado de não seguir a perfeição, mas algo próximo da perfeição. O perfeito só Jesus, né? Então, ou seja, em suma, a expiação cobre o passado, geralmente cobre o passado, e a prova abre o futuro, abre para que nós possamos nos melhorar e tentar suplantar as dívidas passadas. As provações, ainda Joana de Ângelo, na obra dela, diz: as provações e as expiações, objetivo educar e reeducar, predispondo as criaturas ao inevitável crescimento íntimo, na busca da plenitude que as aguarda. Eu selecionei aqui umas poucas causas aqui do sofrimento, são várias, né? E eu vou citar aqui para os senhores a que eu achei mais importante. Então, as principais causas do sofrimento: os vícios, né? Os vícios nos aproximam de obsessores, obsessores esses que podem nos atrair para um umbral, né, devido àquele mal praticado ao próprio corpo, né? Os vícios, por exemplo, da droga, isso aí nos faz com que aqueles obsessores que têm aquela vontade tem aquele vício, se aproxima de nós, né? E prejudicam a nossa saúde, né? E é transmitido a esses vícios do corpo às próximas encarnações. São aquelas manchas que vêm no perispírito, que eu falei no início, né? O mal que praticamos também, eu acho como uma causa, né? As atitudes covardes, egoístas, maldosas de agora nos trarão sofrimento, ainda nessa encarnação, muitas vezes, e vão trazer muito sofrimento nas próximas. A mágoa que cultivamos em nós. A mágoa que sentimos acaba baixando a nossa vibração e acaba também atraindo espíritos obsessores e sofredores que entram na nossa faixa vibratória. Então, a mágoa, gente, eu me lembro aqui da nossa última exposição, do nosso irmão Colares, que a gente falou sobre o perdão, né? Perdoar é muito difícil, mas é a chave para a nossa evolução moral e espiritual, assim disse Jesus, né? Uma outra causa é o mal que permitimos que aconteça. Nós não podemos ficar nos omitir, né? Permitir que o mal que está à nossa volta, que ele prospere, entendeu? É preciso estar atento ao mal que está à nossa volta. Também eu selecionei aqui o bem que deixamos de praticar, é aquela omissão. O bem que não praticamos acarreta sofrimento ao próximo, que necessita da nossa ajuda naquele momento. E assim seriam algumas causas aí que eu selecionei como importantes. Para cessar os sofrimentos. O conhecimento da reencarnação e da sua finalidade, através da doutrina espírita, facilita na obtenção da resignação necessária para o enfrentamento dos sofrimentos da vida. Está em Joana de Ângelo também, na obra dela, Plenitude, né? Então, nós que temos o privilégio e a felicidade de conhecermos a doutrina espírita, né, e a reencarnação, nós temos, sabendo da pluralidade das existências, né, quem já fomos no passado, o que fizemos no passado, nos ajuda muito. E nós temos a obrigação de divulgar a doutrina espírita para aqueles irmãos que ainda não conhecem, a proporcionar a eles essa oportunidade, que ele possa, com essa ferramenta importante, né, chegar a entender o sofrimento, né, e superá-lo. E aqui eu coloco 3 passos para superar o sofrimento. Primeiro, entender o sofrimento como consequência de ações passadas, que é o que eu já mencionei aqui, né? Para entendê-lo como consequência de ações passadas, nós temos que ter o conhecimento que já tivemos outras vidas, cometemos falhas, e por isso estamos expiando, passando por expiações.
Uma vez entendido isso, temos que aceitar com resignação. E aceitar esse sofrimento como uma oportunidade de desenvolvimento espiritual. E aí essa é a essência da coisa, né? O Espiritismo nos orienta com respeito a isso. E por último, nada disso funciona se a gente não fizermos a nossa transformação interior, que é a nossa reforma íntima. Como eu falei, foi a minha primeira exposição aqui nessa nova fase do grupo aqui, ali no Amigo Germano, quando a gente estava lá no grupo Amigo Germano, que é a transformação interior. Primeiro conhecer quem nós somos, a nós mesmos, né? Fazemos uma reflexão e tentamos procurar nos afastar dos vícios. O egoísmo e o orgulho que são a matriz de todos os outros vícios, dali se originam, né? A inveja, né? E esses outros vícios que não fazem mal, né? Que nos proporcionam, nos dão essa sensação de sofrimento. Então, entender o sofrimento, aceitar, uma vez entendido, e fazer a nossa transformação interior. Eu, encerrando aqui a nossa exposição, eu coloquei aqui, ó, é significativamente positivo o equilíbrio mental e moral diante do sofrimento, porque se consegue seguindo esses 3 passos que eu citei anteriormente, também acompanhado de muita meditação e muita oração. Então, assim, senhores, eu encerro a minha exposição. Agradeço a todos a oportunidade, né? E fiquem com Deus todos, né?